Boa noite, paranoicos e paranoicas. Eu sou Thaís Matano. Eu sou Thalita Matano. E esse é o Paranoia Cast. Uhul! Hoje nós temos a honra de trazer dois convidados. É muito importante para nós, né? Que é a mãe Célia e o pai William. Vou deixar eles se apresentarem. Boa noite, pessoal. Eu sou a mãe Célia. Eu sou umbandista, candomblecista. Eu sou xamânica também. E eu vim aqui falar um pouquinho com vocês. Tudo bem, pessoal? Eu sou o pai William, tô na casa da mãe Célia, somos irmãos e futuro filho, né, mãe? Aí Sim, da casa. claro. Futuro não, já tô dentro, gente. Também candomblecista, umbandista, enfim, a gente estuda bastante para isso, né? Tá cada vez mais evoluindo. Gente, hoje a gente vai tratar então de temas religiosos muito importantes, né? De doutrinas muito importantes que sofrem certos tabus ainda pela Muitos sociedade. tabus, muitos tabus. E eu acho que hoje o nosso bate-papo é muito importante justamente para desestigmatizar isso, né? Assim, para desmistificar um pouco esse tabu e ficar associando as religiões a coisas ruins, que a gente sabe que não é nada disso. Então, a gente está muito feliz em ter essa oportunidade de mostrar para as pessoas que acompanham o nosso canal e para as pessoas que estão assistindo que não é nada disso. Então, vamos conversar? Vamos lá. Bora bater papo, vamos Então, tirar tá um pouco bom. desse tabu, preconceito, Não vamos é? colocar a coisa na Então. mais ordem possível, como diz, né? E, na verdade, hoje tem muita coisa que se apresentam e que não é a realidade, né? Sim, Hoje sim. existe muita... E em vez de quebrar alguns tabus, aumenta. Com Aumenta certeza. devido a situações que são postadas, coisas que são faladas que não é verdade, que remete a uma direção que não é a nossa. E também pessoas irresponsáveis, né, mãe? Muita gente irresponsável. É. Principalmente os jovens, tem muitos jovens hoje irresponsáveis, né? Ele passa por uma casa santa, um terreiro, um sítio santo, e aí ele já sai falando, ou ele vê algo, ele já começa a transmitir aquilo, mas sem fundamento, sem noção, sem saber, na verdade, nem ele sabe o que ele está falando, mas ele quer mostrar uma verdade para o outro, e o outro que está vendo aquilo está com menos informação ainda e acaba acreditando naquilo ali. E fala besteira, né? Muita besteira. O tal do pai Google tá trazendo muita coisa e menos coisas, né? A internet é muito boa para Essa isso aqui, mania a de gente tudo tirar correr, né? bastante informação, mas tem que colher nos lugares certos, né? Coisa certa, e então acaba misturando um pouco de tudo. Mas é muito isso. Acredito eu, a mãe também, acredito que a gente tem uma questão de esse preconceito empregado, esses tabus, vem já lá de trás, né? Para mim ser melhor do que você, eu preciso pôr você pior do que eu. Então acaba gerando esse tabu, esse preconceito em cima da gente totalmente diante a errado. tudo, né? E como é que começou? Como que foi o chamado de vocês para a espiritualidade? Como que começou isso? O meu foi bem, muito jovem, né? A minha avó era uma benzedeira, né? Que na verdade, Das antigas aquela época benzedeiras, né? tinha que se falar que era uma benzedeira, porque não era nada aceito ser uma feiticeira ou ser uma mãe de santo, enfim. E aos 14 anos eu já recebi esse chamado e já foi ali, fui conhecendo, nasci na religião católica, fiz questão de conhecer também, gosto muito, fui para a evangélica, fiquei um bom tempo na evangélica também para conhecer, aí continuei na evangélica dentro de um terreiro de umbanda, e o meu chamado foi esse. Agora, para centralizar mesmo, eu tive uma história complicada na minha vida e quem me salvou foi o axé, e eu sou muito feliz e eu me dedico a ele há 30 e poucos anos já. Muito bom, mãe. Eu venho de berço, eu venho de uma família umbandista, né? Uma família que pai, vó, tio, enfim, uma família. E ao longo do tempo eu briguei, eu não queria. A gente tem toda uma questão. Tinha um preconceito aí. Não é um preconceito, mas eu Medo, queria pai. não, a Medo. liberdade. Ah, sim. Porque a gente, escolha. quando é novo, a gente quer muita liberdade, a gente quer festar, a gente quer buscar, porque vamos ser sinceros,
nós que somos líderes religiosos, seja ele qualquer um que esteja à frente de qualquer religião, nós temos a obrigação de trazer uma questão de assim, olha, não é o que eu falo que você tem que seguir, não, você tem que seguir o que eu faço. Sim. Então, como Exatamente. que eu vou te falar que a bebida faz mal se na rua a gente se encontra e eu estou bêbado e caído? Uhum. Como que eu vou te falar que a droga te faz mal se na hora que a gente se encontra na esquina eu sou o primeiro a estar usando a droga que eu te falei que tá ruim? Sim. E quando você é novo, o que você quer? Você quer curtir, você quer ir com um amigo, Quer porque festar, né? aquilo é Liberdade, atrativo. verdade. Você quer festar, não é nem o fato de, eu vou beber, eu vou usar a droga, eu vou tá ali. Mas o fato de assim, me diga com quem você andas que eu direi quem você é. E nem sempre é assim. Não, O que você pensa de mim não é o que eu sou. Uhum. Mas até você entender, um adolescente, um jovem, vindo de uma família religiosa ali que segue, meu avô não colocava um chinelo de dedo. Minha avó, uma pernambucana, que homem não pintava um cabelo, não coloca nada. Então, você tinha toda uma questão de ser preparado para ser um líder religioso. E aí chegou um ponto que o quê? Eu fiz um tratamento de câncer muito sério, aos 4 anos de vida. Foi descoberto, eu tinha LLA, leucemia, Nossa. e literalmente meu sangue estava virando água. E à beira da morte ali, minha mãe fez uma promessa, né, de seguimento, e eu com o tempo não entendia isso. E aí, como diz, ou você vem por amor, Ou você vem ou pela você dor. vem pela dor. E chegou um ponto que eu entendi. Então aí eu fui estudar, entender a religião, então eu passei em várias questões para me entender, foi aonde eu aceitei. Falei, não, então é isso mesmo, esse é meu chamado, é aqui que eu vou. Graças a Deus, nunca bebi, nunca usei droga, nada disso, mas foi aonde eu entendi que o fato da gente andar dentro da religião não me impedia de viver o que eu queria viver lá fora. Eu só teria que entender que tudo tem limite. Uhum. Não é porque eu estou do seu lado e você está bebendo uma garrafa de uísque inteira que eu tenho que te acompanhar. Eu posso me divertir com você da mesma forma e a gente vai ser feliz. Cada um Sim. na sua vibe e vamos que vamos. É igual eu falo, não é porque quantos amigos a gente tem evangélico, quantos amigos nós temos católico e sentamos todos na mesmas mesas. Então é isso, é entender isso. Então foi mais assim, foi nesse processo da dor entre os caminhos religiosos. E aí acabou engrenando, foi estudando e peguei gosto pela coisa. Hoje você me convida para uma festa, eu não vou, mas você fala assim, ali vai ter uma macumbinha, vai ter não sei o quê. Vamos lá, nós já larga tudo e vai lá. É, E na assim verdade, vai. a melhor festa pra gente hoje Na- é a do com santo. certeza, é do santo. Santo. A gente fala macumba porque a gente dentro a gente não vê como pejorativo. Não, mas A Não, gente não sim. vê como a Não. macumba em si é um rito, é a dança, é ali. Então, pra gente, vamos na macumba, vamos no espiritual, vamos num toque, vamos. É algo normal e natural pra gente, né? Sim, sim. Não é igual alguns que vai, macumbeiro. É. Pejorativo, sim. uma questão mais assim, né? Mas é E mais isso. eu ia perguntar assim, todas as pessoas são médios ou pode desenvolver mediunidade ao longo da vida ou tem pessoas que têm mais... No meu ver, eu vou falar pelo meu conhecimento, eu entendo que todos nós somos médiums. Sim. Todos nós temos uma linda espiritualidade, todos nós temos o poder de desenvolver ela. Mas existem questões para desenvolver. E é o caso do que a gente estava falando agora. Para você ser um espiritualista, um bandista, um candomblessista, existem muitas regras. E essas regras não é ser humano com ser humano. É ser humano com espírito. Você está entendendo? Sim. Então, assim, essa é a diferença do verdadeiro e do falso. Então, tem aqueles que falam que está desenvolvido, eu sou desenvolvido, ele até conhece, mas ele não é, porque ele não seguiu aquela regra. E nós temos muitas regras, entendeu? Cada nação tem sua regra para você chegar onde você quer. Porque não é simples assim, hoje eu sou
um descrente de tudo, e amanhã eu virei um pai de santo, ou eu virei um filho de santo, ou eu sou um iaô. Não. Para você se transformar em alguma coisa dentro da espiritualidade, existem regras. E são anos de regras. E se você pode fazer 20 anos, estar lá dentro de um terreiro 20 anos, sem regra, você é sem nada, porque a espiritualidade ela nos preenche. Então a regra tem que existir. Então todos são, sim, todos nós somos médiums, todos nós temos a espiritualidade, só precisamos saber usá-la. Sim. E aprender a usá-la. E deixa eu perguntar, mãe. Ah, Vamos aproveitar? Fala um pouquinho para quem está assistindo, para quem acompanha o nosso canal. claro. Como que funciona a incorporação? Que tem muita gente que tem curiosidade, né? A Ela incor- é consciente, é Não, inconsciente? a incorporação, também estou falando no meu ver, né? Uhum. No meu conhecimento, a incorporação, ela tem várias formas de incorporação, vários tipos de incorporação. Então, tem pessoas que trabalham com uma imantação. O espírito não tomou conta daquele aparelho, daquele cavalo, mas ele está ali comandando aquele cavalo naquele momento. Então, a pessoa está ali muitas vezes consciente, mas está ouvindo o recado do seu guia ali, entendeu? Aí nós temos aquela incorporação que é semiconsciente, que a pessoa está incorporada, mas muitas das vezes o guia deixa ele ficar consciente para ele ver aquela situação, porque aquele médium também está precisando daquele conhecimento. Então, ele fica semiconsciente ali. E tem a incorporação que é totalmente inconsciente. Esse já é uma elevação mais profunda, né? Porque aquele cavalo, ele está totalmente adaptado com aquele espírito. Então, eu entendo aquele espírito me entende, aquele guia, aquela luz, aquela energia que está ali. Eu falo espírito porque as pessoas têm um conhecimento que tudo é espírito. Não, tudo é energia. Aquela energia está tomando conta de mim e eu me entreguei a ela, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu me dediquei para aquilo, eu fiz os meus preceitos, eu fiz as minhas obrigações, que são muitas, e aí tem sim o médium inconsciente. Ah, mãe, mas tem aquele médium que ele acabou de começar e ele chegou inconsciente. É que aquele médium não tem psicológico para ser inconsciente. Então, o guia sabe disso. Então, o guia trabalha com aquele cavalo, com aquele aparelho, da forma que tem que ser, para ele se transformar num aparelho positivo para aquela energia ou para aquelas energias. Perfeito. É como a mãe pôs. Existe várias, é assim, existe vários médios, várias formas de mediunidade, né, na realidade, como ela pôs. Existe várias formas. Então você pode ser inconsciente, não consciente e assim por diante, né, mãe? Nós temos muitos bem médios na interessante. rua, dentro de casa, dona de casa, na rua, até mesmo das igrejas, enfim, né? Que eles são médio clarividente. Ele tem aquela visão e tem aquele pensamento assim: nossa, eu vi isso acontecer, mas aí depois aconteceu. O Entendeu? sonho. Exato. Então, Sonhos premonitórios. existem Mas muitos ele médios não assim. incorporou, Ele não precisou incorporar, ele simplesmente- simplesmente ele tem aquela clarividência, ele é um médium. Atrás disso daí tem uma energia que faz esse comando para ele, entendeu? Sim, Então, As pessoas às vezes têm e não sabem o que é. nem sabe o que é, É. a grande maioria, É que a grande maioria. entra naquele caso que é assim, né? Vamos assim, hoje em dia tem caso dos influencers, em questão de tudo modinha, né? Uhum. Ninguém quer ser a Dona Maria do bairro. Sim. Todo Sim. mundo quer ser a Princesa Diana, Uhum. né? Então ninguém quer ser aquele que só teve a clarividência. Não, ele quer ser aquele que pega, que bebe, que dança, que pula, que nem sempre. É o que eu falo, se todo mundo for a mesma coisa, né? Você já pensou você chegar aqui e todos nós ser a mesma situação? Quem que vai estar ali atrás produzindo, passando esse vídeo? Todo mundo sentado aqui, nós não estaríamos aparecendo ali. Sim. Por quê? Não tem quem tá ali. Então, é essas questões que bate muito dentro, Eu- acho que, da religião em si, né, mãe? Eu falo assim, né? Aquele médium que ele chega, tá me contando muito, falando muito, querendo muito,
Não. Para mim, ele já tem um probleminha a mais que eu vou ter que aprender a lidar. Aquele médium que ele tem medo, esse é o médium bom. Porque a maioria dos médiums bons, ele não tá dentro de um terreiro por medo. Não por Por medo daquilo que vaidade, né? falaram. É por medo daquilo que ele mesmo sente, daquilo que ele mesmo viu. Só que ele não tem o controle disso. Ele aprende a ter o medo, ele quer se curar daquilo. Só que isso não tem cura. Ele é um médium. É, Não tem cura. exatamente. Entendeu? Ah. A cura dele é desenvolver. Então, dentro da minha casa santa, eu falo assim: filho, ou você desenvolve, ou procura uma igreja e fica dentro dela. Porque, né? Porque é Você perigoso foca. não desenvolver. E foca né? na Não, tem que religião, focar- independente tem da que nação. focar Acho que é de uma perigoso não desenvolver, forma- né? Não desenvolver. Porque ele vai ter que focar de uma forma, porque assim, no meu modo de ver e tudo que a gente estudou até hoje, a pessoa quando ela tem uma mediunidade muito forte, igual a mãe falou, que ele tem aquele chamado mesmo, ele vê, ele sente, ele escuta, ele conversa. Poxa, vai chegar uma hora que você vai ter a sua maturidade espiritual. Sim. Que a sua conexão com o espiritual, ela já vai ser tão natural, tá? Que a gente mesmo, assim, que já estamos há algum tempo, né? Que eu só tenho carinha de novo, mas já tenho 40, né? Não Já tenho imaginava. quarentão, já tenho quarentão. Então, acontece muito da gente não dormir, Sim. ou da gente dormir e na realidade a gente não está dormindo. O O médio espiritual auditivo tá sofre muito falando, com tá isso. conversando, Porque o tá. médio auditivo é um outro tipo de médium, que nem sempre estão dentro do terreiro. Uhum. Muitas vezes estão dentro da igreja, muitas vezes eles estão dentro de um xamanismo, dentro de outra nação, e ele é um médium auditivo. E tem muitos médios auditivos. Aqui mesmo nessa sala, pode ter certeza que tem médio auditivo. Com certeza. Porque o médio auditivo é aquele que ouve algo dentro da cabeça dele, entendeu? E ele fica, eu tô ficando louco, eu tô ficando louco. Não, ele não tá louco, ele tá ouvindo mesmo. É a mesma coisa aquele médium de vidência que faz assim, opa, passou alguma coisa aqui. Uhum. Não, mas não passou não, eu tô doido. Ai, meu olho. Coça o A senhora olho, falou fecha o uma olho. coisa aqui muito Entendeu? interessante. E as pessoas não se Que descobrem. que tem, E não se hoje descobrem. nós podemos falar que tem muitas pessoas dentro do hospício, Eu ia né? falar isso isso agora. é muito Que importante, Eu ia né? falar isso são agora. internadas como loucas antigamente, Até hoje, viu? que Porque eu são cuido que na minha não, casa de pessoas assim. então, tá vendo? Entendeu? Que são médiums. E a depressão. E a tal da depressão. E a tal da depressão, A né? tal que da é depressão. A depressão seria o quê? Um egum? Porque tem Não. obsessor, não tem ou Não, não? não. A Nem depressão, tudo. ela nem tudo. Nem Ela tudo? pode ser uma evolução espiritual sua, te dando, querendo te mostrar o caminho, mas você não é um médium, você não tem um entendimento, você não busca. Aí é onde você começa a trazer aqueles monstros da depressão para sua vida. um vazio também, É. né? Entendeu? Porque você não se encontra. Então, quando você se encontra, essa depressão vai embora. Só que os especialistas, eles vão te curar da forma que eles são estudados para curar, que é o remédio. Nós, espiritualistas, não. A gente já vai logo com uma medicina da floresta, nós já coloca descansar na esteira, Sim, vamos uma acordar para a velhinha. vida, vamos pôr uma velhinha aí, entendeu? Na A realidade- espiritualidade está em tudo. Então a gente Sim. tem que saber. Na né? verdade, quando a gente tem depressão, a gente geralmente não se apega a nada, nem a fé, né? Que é Não, o principal, não, é o pilar. exatamente. Não, um dos a gente, principais eu pilares, falo assim. muito, eu bato bastante, por viver muito no meio dos jovens. Por mais que eu sou um velho no meio dos novos, tá? Eu adoro Você ficar é no meio jovem. eu adoro Você é ficar no meio de jovem, pessoas também mais acho. velhas, Uhum. porque elas nos instruem para muita coisa. Sim. Mas o que que acontece? Hoje é muito difícil você achar alguém que ela consegue viver com ela mesma. Que ela consegue falar com ela mesma. Que ela consegue falar, não, eu vou levantar, eu vou trabalhar, eu vou buscar, eu vou chegar na minha casa, eu tô bem comigo. Você veio para agregar o que eu sou. Uhum. O que eu tenho. Então é muito difícil. A gente ali que está à frente religiosamente, né? Que nem a mãe, tem um pai aqui também.
pai Dinei, que nos acompanha aqui também no estúdio, ele principalmente que tem um diferencial muito grande, depois ele vai estar falando, não sei, mas acredito que sim. Sim. Ele tem uma questão mediúnica muito bonita e muito diferente, né, mãe? Muito Que ele diferente, muito diferente. consegue entrar numa energia, numa egrégora, que, cara, ele vê, ele busca, ele conversa, totalmente diferente de uma evolução que a gente tem, Uhum. entendeu? Então, que muitos ficam assim, mas como ele consegue? Como ele buscou? Porque cada um traz a sua evolução, o seu andamento. Eu preciso de um espírito, seja ele uma energia feminina ou não, claro ou não, que me traga algo, correto? Ele já não. Ele consegue adentrar nessa questão e essa energia vem, conversa com ele e tal, mas eu não consigo. Então, olha que bonito. Existem Cada diferenças médium com e a sua cada forma. médium Médium com com sua trabalhar. questão. Exatamente. Entendeu? E hoje nós estamos num século que a depressão e o viver sozinho é muito difícil para todo mundo. Ele não consegue estar num quarto sozinho, olhar. A gente conta no dedo quantas pessoas conseguem viver assim. A maioria, para construir algo, precisa de alguém, É. precisa do outro. Mas é um pouco errado, né? Porque a pessoa acaba criando uma dependência Uma dependência, emocional. mas é aí que tá. É a questão aonde a gente chega, a questão que é assim, eu preciso do outro. Eu acho que ninguém... Preciso, É bom, mas mas numa agregar, né? questão até onde eu preciso do outro. Exatamente, é. Uhum. Pro seu eu, você precisa fazer uma parceria com a sua espiritualidade. Ponto. Independente da sua nação, Entendeu? independente. Que nem eu estou falando agora com o pessoal lá de casa, por exemplo. Eu estou falando aqui, esses que estão me ouvindo, ó. Você ouve ruídos? Você sente alguém pôr a mão em você? Você tem uma dor pesada nas costas? Você tem uma dor localizada no seu ovo da cabeça? Você imaginou algo que depois veio acontecer? É médium, é espírito. E não precisa ter medo, né, Não mãe? precisa ter medo. É só Uhum. você aceitar aquilo e tratar aquilo, porque senão isso acaba gerando um problema sim na sua vida, entendeu? E é muito bom também a gente sempre procurar falar de um assunto que a gente entende. Sim. Porque Sim. se eu falo de algo que eu não entendo, eu estou prejudicando o outro que está me ouvindo. Uhum. Você Com está entendendo? Com certeza. E eu com posso certeza. levar aquele outro numa depressão, eu posso levar aquele outro numa situação de fundo de poço, que depois não tem mais jeito. E, infelizmente, hoje, nós temos, dentro da nossa religião, muitos e muitos, muitos, muitos pais e santos sensacionais, mas, infelizmente, a gente tem uma camada que está, assim, destruindo, principalmente jovens de TikTok. O É. nosso comércio religioso, vamos falar assim, É, né? virou, né? Virou um Virou um comércio comércio, religioso né? de todo É. segmento. As pessoas esquecem, desde que existe a religião e quem está à frente, nós mexemos com vidas. Nós somos salva-vidas. Uma pessoa, quando ela busca uma espiritualidade, é porque ela está com um problema muito sério. Tá Ela já pedindo passou ajuda, né? em todos os lugares e ela não recebeu. Fato. Aí ela fala: vou buscar uma ajuda no espiritual. Muitas vezes ela chega lá com vergonha, de cabeça baixa, porque ela não quer que o outro que está lá saiba que ela está, mas o outro também está lá, porque esse também está com um problema igual ao seu. Exatamente. Então, assim, por isso que nós, espíritas, nós somos uma corrente. A partir do momento que você pisa lá, não tenha vergonha, se entregue para sua espiritualidade, vá atrás daquilo que você foi buscar e leve para sua casa aquilo que você foi buscar. Tá? Não leve a vergonha ou o medo, não. Leve aquilo que você foi buscar. E existem casas boas, pais e santos bons, existem aí médiuns que abençoam e trazem a cura. Maravilhosos. E assim, o Deus que a gente serve é aquele Deus que a gente serve embaixo da árvore, que a gente serve na cozinha, que a gente serve no quintal, que a gente serve em no tudo. cemitério, na igreja, não importa, numa casa santa. Esse é o Deus. O Deus maior está dentro da gente.
O Deus Entendeu? é você. O, É o o que centro você maior nosso está busca. aqui dentro. O nosso congá, a nossa espiritualidade, o sagrado nosso está dentro da gente. Mas as pessoas às vezes não entendem Não isso, né, entende, mãe? não Eles entende, acham não que eles entende. têm que buscar. Porque assim, se você fala que você é de um terreiro, você é um macumbeiro. É um macumbeiro exatamente. que mata a Meu Deus. galinha, que faz Né? maldade Meu pros outros, que coloca o nome Deus. dentro da cabeça do porco. Existe? Existe isso. A gente sabe que existe, entendeu? Mas, é assim, quando você busca algo que é caminhar para a frente, não é essa espiritualidade aí. Entendeu? Entendeu? A Mas é como a evolução, senhora né? falou, existe tudo isso daí, Existe. mas aí eu vou te E não vou perguntar. contra também. É, Não vou contra, porque existe isso e existe o poder nisto que vai, de repente, te levar e te dar aquilo que você precisa. Entendeu? Eu estou falando para os medos. Se o seu medo é esse, procure conhecer. Porque você conhecendo uma vertente que é leve, uma vertente branca, automaticamente você vai conhecendo as outras sim. vertentes. Sim. Você passa a entender o motivo de repente, essas casas, ou esses pais de santo, ou esses líderes espirituais que trabalham, sim, na força do Egé, na força do sangue, enfim. Você vai passar a entender. E você vai passar a entender que nem tudo é aquilo que é demonstrado. Até Hoje mesmo os tem. que trabalham É, numa força negativa negativa. hoje, né, mãe? Eu, Pode... assim, às vezes, esses que trabalham numa força negativa, eles trazem o caos, que o caos antecede a mudança, no Nossa, caso, também. né? Eu E a trabalho com o evolução. caos. É. Então, O Eu caos, ele sou é uma necessário. pessoa é Ele é necessário trabalho para a muitas numa dualidade do pessoas. mundo, Muitas né? Sim. pessoas. É Só necessário que o caos. daí as pessoas não entendem, que eu falo muito, muito sobre isso. Os centros religiosos, as pessoas, não, se elas colocarem assim, ó, vamos ser simples e objetivo. O médico cura, mas ele mata. Depende, mata Ele também. mata, Ele dependendo, cura né? por quê? Porque ele aprendeu a curar. Exato. Mas ele também aprendeu a matar. Então ele cura porque ele tem uma boa índole, ele entende que a cura ele precisa saber. Exatamente nós. Nós sabemos que a nossa religião tem uma questão forte ligada a esse negativo de morte, de obscuridade. Sim. Sabemos, mas isso não está na religião, isso está no ser humano. Isso está em todas as doutrinas, Sim, né? É. exatamente. Todas as têm doutrinas, isso. exato. Então, nós somos médicos. Cada um do seu jeitinho ali, mas está em todos. Uhum. Aí depende do ser humano, daquele aparelho que está ali conduzindo a situação. Então, nem tudo é aquilo que a gente acaba temendo, né? Não, Sim. nem O tudo. que é o diabo para você é o nosso médico. Uhum. Exatamente. Agora, Entendeu? deixa eu aproveitar o gancho e perguntar para vocês a diferença entre direita e esquerda. Com Fala. certeza, vamos lá. A direita e a esquerda. Nós temos, assim, um equilíbrio de energias. Então, nós temos essa energia que é meio caos, que é, né, a esquerda, e temos a energia positiva, que é a nossa energia da direita. Você me perguntou qual a diferença? É a diferença, mãe, porque tem muita gente que. Depois eu vou chegar lá, porque eu quero perguntar sobre Exu, né? Sim. Se ele é diabo. Ele não é diabo, gente. Não é diabo. não Não é. é o Mas Satanás. tem muita gente que tá? tem muito medo, né? Não, Que não O é. diabo vem como eu acabei de falar. Alguns diabo têm que ser também- ruim para outros ser bom. Na nossa religião não existe diabo. Então, vem eu do também acredito catolicismo, que não vem exista do também. evangelho, mas não da nossa religião. Diabo não existe. pra Deixa eu falar gente. para você, voltando ao que ela perguntou, da diferença da direita com a esquerda. A diferença da direita com a esquerda é simples. É o médico aqui, o clínico geral e o cirurgião. Entendeu? Bom, Uhum. Cada entidade com a sua especialidade, Especialidade, digamos é assim. o exato. positivo e É. o negativo. Eu preciso da esquerda? Preciso. Muitas vezes eu preciso. Equilíbrio. E quando que eu preciso do cirurgião, vem aquele medinho, né? Nossa, vou entrar numa cirurgia, nossa. Ou então é assim, nossa, eu vou passar com Exu. É que as pessoas têm muito Precisa. medo, né? Faz Não, parte. é Tem só muito. isso. É. Agora, quanto à questão do Exu, que você disse, Quem é Exu, mãe? Exu é um É. orixá maravilhoso. É um orixá da comunicação. É o primeiro que está ali para nos abrir as portas, para nos dar o caminho, para nos trazer a prosperidade. Esse é o Exu.
E por que as pessoas têm tanto medo desse nome Exu, associam Porque isso? já associam as ele pombogiras à também, parte né? negativa. E aí levam assim. Aí, por exemplo, você tem uma imagem lá que tem um chifrinho. Ah, é o diabo. Não, gente. Aquele chifrinho lá tá representando alguma coisa. É um elemento de apresentação de algo para você. Como um arcano, né? Isso. Como um arcano. É. É. Entendeu? Exatamente. A gente vai falar, por exemplo, falam-se muito de. Desculpa. Pode falar. A gente fala-se muito de bafumé. Nossa Senhora. Exatamente, mãe. As pessoas não entendem o que é bafomé. Não entende. Bafomé, não é. É Explica complicado, para as é. pessoas, porque elas não entendem. Elas já e aí olham acham- bafomé, já falam o diabo. Gente, não é o diabo, não. Por favor. Por favor, olha bem lá, vê direitinho lá. Ele tá representando a simbologias. vida nos seios, ele tá representando uma segurança ali nos chifrinhos, ele tem uma representação de energia alta e baixa. Então, assim, tem muita coisa laser ali. médica. Na realidade, aquela imagem, tá? Vamos lá, já põe por aí. É. Quem estuda um pouquinho vai entender. Aquilo foi montado cientificamente. Sim, por energias científicas. Por quê? São energias científicas, Científicas. como ela explicou. Cada ponto simboliza uma situação para gerar uma energia. São alquimias, né? A questão é essa. O que nós trabalhamos? Nada mais é, o espiritual nada mais é que uma alquimia. São energias Uma energia com uma oculta. outra que trabalha por uma finalidade. É uma energia Ponto. oculta que se junta com uma outra que se transforma. Pode se transformar no bem? Lógico. E no mal? Pode também. Sim. Porque Tudo ele depende da sua outra energia. manipulação, da sua Entendeu? intenção. Ele do depende que da você outra busca. energia. Então, é mais isso. A fé, as pessoas colocam muito em questão, ai, fé. Eu posso acreditar numa planta. Eu Posso acredito. acreditar no vento. O Eu vento acredito. vai me curar. É, Pronto. eu Quando acredito vai- até na- eu vou isso fi- não é. Sabe quando você tá Entendeu? assim, você Ponto. acha uma pena de um passarinho? Pra mim, já é um caboclo ali, meu filho. Não mexe com essa pena, não. Tá Ele- vendo? Ou Então, por sinal, né? Claro. Não entende de um Aí jeito. você fala assim, então um ateu que não acredita em nada, que no final, para mim, um ateu acredita em algo, porque para ele não acreditar em nada, Eu acho que É pelo sinal que medo, alguma coisa tem. pelo Aham. medo, Ou, de prefere repente, não... ele acredita em tudo e não quer se É. mostrar em E nada. ponto. É. Então, é aí que Né? tá. A gente, por isso que a gente brinca bastante, né? Eu falo a gente, que é, no geral, todo mundo. Eu acredito naquilo que eu não acredito, porque, assim, você acredita em Deus. Você já viu ele? Viu? Exatamente. Você é Exatamente. Deus. Sim. Eu sou Deus. Tá em Se todo Tá for mundo, que dentro ele de né? criou, nós, né? você Tudo. entendeu? Então, é aí que tá. É você ter a acreditar no impossível, mas ter o discernimento que você vive o que é possível. A sua matéria tem limite, Exato. mas o seu espiritual Não tem. não tem Não tem fronteira. fronteira nenhuma. Ele é uma energia que ela pode ultrapassar questões. Aí a gente entra já num outro. Por isso que é muito bom conhecer mesmo, sabe? A gente entra no mérito da ayahuasca. Da Sim. tão famosa ayahuasca, né? Do xamanismo. Tem muita gente que acha que é uma droga. Mãe, é muito importante também para quem está assistindo a mãe explicar sobre a ayahuasca, né? Porque realmente as pessoas acreditam que é uma droga. Não, gente. E A gente ayahuasca sabe ela é que uma não junção de dois elementos da natureza, tá? Que se transforma em uma medicina, né? E que ela é usada para o espiritual. A ayahuasca não foi criada para gente tomar ela e se divertir, não. A ayahuasca, ela foi desenvolvida através de anciões aí para uma cura espiritual, para um encontro espiritual. Então, quando você toma essa medicina, que existem algumas outras, né? Você ultrapassa essa camada do sossego que você vive. Entendeu? É onde você vai entrando, atravessa os espelhos, Aham. né? Você atravessa o espelho lá. Você vai lá e você vai encontrar o seu caminho, não é o do outro também. É uma cura particular. Particular. Sim. É Porque você a ayahuasca nada mais é com você. É a mãe natureza trabalhando com você ali. Entendeu? Tanto é.
Tanto é que a Desculpa. medicina, o que a gente fala dela? A gente fala do jagube, do mariri, e nós falamos da rainha, que é a chacrona. Como que a gente trata? É o vovô e a rainha junto, entendeu? Que é a chacrona e o mariri, ou a chacrona e o jagube, E na que são verdade, cipós e uma São folha. ervas. na verdade, você tem que desconstruir tudo que você sabe, tudo que você Exatamente. aprendeu, né? Exatamente. Pra E- reaprender. E é assim, o xamanismo, ele é tão importante que eu falo assim, deveria ter no SUS. Deveria ter no SUS, uma dose obrigatória todo ano a pessoa ir lá tomar. Sabe o que eu acho outra coisa? A ayahuasca deveria ser servida dentro dos presídios, para os presidiários, entendeu? Porque eles ela vão... faz uma limpeza Faz também uma profunda, né? limpeza, faz um encontro, você se encontra, você se limpa, você vai encontrar os seus monstros, os monstros que você criou, que você desenvolveu. Você não vai andar com o meu, você não vai encontrar o meu monstro lá, Eu você vai acho encontrar o seu, que esse é o medo, né? entendeu? Não, e fora que as pessoas não entendem Maravilha. uma questão muito simples. Ela é o quê? Da natureza, é indígena. Sim. Ela é totalmente brasileira. Ela é ali de dentro da natureza, do É. que é cultuado o nosso brasileiro aqui. Não Sim. tem nada africano, nada. Nada. Não, é indígena, é algo. Por isso que ela é o meu eu com o meu eu. Não tem outro. Não tem essa. Ela causa um medo, pânico, né? Uhum. Que é Nossa, aquele, nem nossa, fala. eu vou ir lá além. É, eu vou tem medo de passar Nossa, mal, eu vou tem passar medo de... mal. É. Não. Eu passei Mas muito. você vai limpar aquilo. Eu passei mal. Eu já falei com o Nossa cachorro, já Senhora. falei com a grama, já falei com a árvore, já comi terra, já Mãe, comi raiz. conta uma experiência, assim. É. Minha? Os dois, os uma, dois, os muito, dois. Os dois, o pai Eu também tive depois. uma só. Eu tive uma Gente, só. eu já consagrei também, eu tive uma E eu, só. eu Nunca fiz, juro nunca pra consagrei, vocês, mas assim, tenho vontade. a mãe teve várias, mas eu tive uma só até agora. Acredito que eu já tô tendo chamado de novo, né, mãe? Que eu tô Já. falando que Tem eu tô medo, ali medinho. acompanhando. Ah, eu tô no tudo. seu time, Mas, pai. mas eu tô naquela assim. Como eu tô na casa da mãe, a gente tem as pessoas que vão fazer o tratamento e lá tem toda uma questão de a gente acompanhar essas pessoas. Essas pessoas não ficam soltas, tá? Sim. Livres. A gente tá ali em volta, cuidando, acompanhando, ajudando, né? Porque cada um tem uma reação diante a beber a medicina. E aí você acaba que nem no meu caso, que estou ali cuidando, eu entro naquela força, naquela questão que o medo acaba gerando aquela coisa assim, opa, peraí, porque a primeira vez que eu tomei, gente, não vou mentir para vocês, todo mundo ria porque assim, eu passei muito mal, mas só que eu tenho os meus medos particular, que é assim, eu não consigo passar mal. Uma coisa que eu sim. nunca contei, né, desde que eu cheguei na casa da mãe, mas mãe de sangue ela é uma coisa, né? Você não pode deixar ela 5 minutos com a visita, que ela mostra a primeira foto sua, né? É. Sim. E aí a primeira coisa que minha mãe contou pra todo mundo, olha, o William desmaia se for tomar injeção. Mas o meu desmaiar é involuntário. Por quê? Eu tive um tratamento aí de saúde Uhum. muito grande, a leucemia e tal, tudo. Então isso se tornou involuntário. Então quando fala que o tratamento tem que ser comigo, eu automaticamente começo a passar mal, Mas você não contou sua experiência até agora. né? A gente Não, tá aqui. Não, passei muito mal, muito Mas mal. passou mal Eu- como, pai? Assim, Explica pra primeiro gente. que assim, Explica desde eu o vi a começo. palhaço, eu tomei, deitei, né? A gente Aí vai ali, deita, a música, tem as músicas todo xamânicas. ambientalizado ali para que você possa ter esse conhecimento com você. De repente eu comecei o quê? Ver palhaço. Meu Deus do Palhaço. céu. Pra quem tem trauma de palhaço, então. Eu não tenho trauma, mas eu fiquei pensando assim, eu comecei vendo um monte de espelhinho na minha frente, como se fosse bolha, palhaço. Parado, uma foto de um palhaço. Até aí tranquilo. O palhaço tá ali, vamos rir, vamos indo, né? O palhaço tá ali. Mas o que que me pegou? Eu comecei, que isso faz parte do tratamento,
ficar nervoso. E aí eu comecei a suar, eu comecei a passar mal comigo. É porque esses Porque são eu os perdi o sintomas meu também. Não, a gente começa a perder. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter controle. Então, quando eu comecei a perder meu controle, eu falei, epa, peraí. Tá Como alguma assim? coisa Tem alguma errada. coisa errada? Me tira daqui. Cara, todo mundo rindo em volta, porque eu comecei a falar coisa com coisa. Eu queria sair daquilo. E no final, o medo tomou conta de mim. Foi basicamente isso. O medo tomou conta de mim e eu comecei a passar mal. Entendeu? Porque começou a me limpar, literalmente limpar, porque um dos processos é o quê? Você realmente vomitar, você tirar aquilo que está dentro de você e jogar para fora, Sim. expulsar. Isso é o processo da ayahuasca. Mas só que para mim que nunca tomei, você imagina entender esse processo, você vendo um monte de palhaço. Meu Deus do céu. Por quê? A ayahuasca, pelo que eu entendi com a mãe, que ela pode falar muito melhor do que eu e tal, ela tem um processo, início, meio e continuação. Não é um fim. O fim você vai falar, não, não vou fazer mais. Uhum. Mas ela tem um começo, meio e uma É todo um continuação. processo, né? Todo um processo. É. Eu iniciei. Por enquanto. Então eu tenho que continuar. Então o meu processo ali foi muito de medo. Eu acho que Mas, foi pai, isso. você tomou uma dose ou você chegou a tomar duas ou Não, mais? uma única dose. Porque na realidade eu desci e fiz assim, ó. é, Não senti nada. Ai, meu Né? Deus do céu. Cheguei lá, mãe, não senti nada. Bom, Hum. mas a insegurança dela não estar acompanhando e tinha uma outra pessoa e a minha segurança era ela estar acompanhando. Então eu tomei porque ela vai estar do lado. Cara, se eu despirocar lá, a mãe tá lá, Tá a mãe lá. resolve. Aham. Ela falou, volta em 2 minutos. Realmente ela voltou. Só que na sua Mas a cabeça. Só que não pessoa que virou estava 2 horas na cuidando cabeça dele. já me tirou, o medo já tomou conta. Olha como é o negócio. O medo já tomou conta de mim e não saiu. Ela voltou, mas o meu medo foi tão grande que eu não percebi. Entendeu? Uhum. Então aquilo me gerou um pânico e disse, não senti nada, não pegou. Na hora que eu deitei no sofá, meu amor. Eu vou falar pra vocês. Eu tive uma viagem de palhaço, de passar mal, de tudo que. Olha, até eu depois rio. Mas assim, é interessante. É algo que eu acredito que cura mesmo. E o Hoje depois faço é muito bom, parte né? disso e eu vejo que faz bem. Né? Ali a mãe pode falar e adentrar isso muito melhor do que eu. Eu, assim, não dá nem para falar de uma experiência, porque eu já tive inúmeras experiências, né? Eh, mas, o que eu assim, o meu início, que foi há muitos anos atrás, eu também sofri essa fase do medo, depois o do entendimento, mas eu fui persistente, porque eu sou uma pessoa bastante persistente. Então, hoje, para mim, quando eu vou tomar a ayahuasca, quando eu vou consagrar, eu já me preparo mesmo, vou com um ideal para lá, porque eu sei que lá eu vou falar com Deus. O meu encontro é com ele. A voz que fala comigo é ele. São os meus guias, são os meus orixás. Eu trabalho numa força da ayahuasca, que a gente chama Umbanda, que a gente traz um pouco a Umbanda para o xamanismo. Então, eu tenho esse contato mais próximo ali com o meu guia, com a minha entidade. Eu consigo ver ele, conversar com ele, sentar com ele, adentrar no espaço dele. Então, eu consigo ir até a floresta, eu consigo ir até a cachoeira, eu consigo ir até a praia, eu consigo. Então, eu busco a ayahuasca desse sentido. Hoje, graças a Deus, né? A meu pai Oxalá, meu pai Olorum, que rege a minha coroa, assim, eu faço hoje por eles, porque eu sei que lá o meu contato é próximo e eles estão comigo e eles me Não, dão toda a direção que eu é o que eu acho preciso. É lindo lindo, lá né, na mãe? casa da mãe, que me levou a ficar e hoje a gente tá junto lá, é isso, porque até então o que que a gente tinha de pensamento leigamente, né? Tá ali fora. A ayahuasca é só xamanismo, Uh-uh. é aquela coisa ali. E quando eu cheguei na casa da mãe e comecei a acompanhar, quer dizer, a ayahuasca sendo agregada
a religião. Então, aquela pessoa que ela não entende o que é o caboclo dela, Ela passa a entender. ela passa a entender, porque essa energia, ela se encontra e esse caboclo, ele vem numa forma. Isso olhando ali, ainda não tive essa experiência, mas olhando as pessoas falar, cara, é incrível a forma, detalhes e questões que eles falam desse encontro. Eles nos ensinam aquela medicina, ele nos ensina o remédio para curar certas coisas, eles nos ensinam a fazer uma cirurgia espiritual, eles nos ensinam com detalhe a cura da outra pessoa. Mãe, deixa eu fazer uma pergunta. E como é que é? É com o olho aberto, com o olho fechado? Como que é? Existe assim, Pro pessoal, né? jeitinhos, né? Aham, Jeitinhos, sim. onde você fica mais confortável. Que nem eu sempre falo para as pessoas, principalmente aqueles que são de primeira vez. Inicie assim com o olhinho fechado, deixa acontecer. Se você se sentir ali sufocado, abre o olho que você vai ter visão, porque você não vai perder Ah, então, isso que eu a sua queria mente. A saber. sua mente está ligada ali. Não, a gente não apaga. Você não vai apagar. Você vê as E pessoas. Mesmo se você quiser fechar o olho pra parar de ver, não dá. Os palhaços, Você você fechou. escuta, eu escutava as pessoas em volta, o olho aberto eu via quem estava em volta. Então você tem que se conectar mesmo ali, deixar acontecer, deixar a mãe natureza nos cuidar, né? Aí existem outras medicinas, que nem eu trabalho com outras medicinas junto com a ayahuasca. A gente trabalha hoje, eu trabalho com o rapé, eu trabalho também com o rapé medicinal, né? Como que no funciona o rapé, mãe? O rapé é uma outra medicina, Uhum. né? Que ela pode ser usada no seu dia a dia e também no espiritual, né? Uhum. Ali na ayahuasca, na força da ayahuasca, a gente trabalha no Esse eu espiritual. ainda não tive É. coragem, viu? Como que funciona, assim? Nós falamos assim, por que que eu faço essa junção? Eu coloco lá a rainha, eu coloco o vovô Uhum, e eu coloco o pai rapé. uhum. É o pai, é aquele que vai abraçar, é aquele que vai dar bronca, é aquele que vai tirar, que vai te sacudir e falar, acorda pra vida, é o pai rapé. Então ele tá lá pra isso. Uhum. É uma medicina Então, sensacional. presta atenção. Ah, tá. Aí Ele nós temos a seria- sananga também, que é outra medicina muito boa, que é uma medicina de abertura, né? Abertura Ela de visão, expande. ela expande a sua visão, ela traz para você uma visão diferente do tudo, tanto no espiritual quanto no físico. E é assim, tem muitas medicinas da floresta, muita coisa boa na floresta. E Muito como legal. que a gente faz para descobrir os nossos guias, assim? Quem nunca deitou nada, assim, como que faz? Os guias é assim, Hum. todo mundo tem essa Boa, curiosidade. Essa é a questão hoje em dia. Todo mundo quer Depende da saber, né? nação que você vai buscar para descobrir o seu guia. Não, você vai num candomblé, é no jogo do Búzios, entendeu? O pai do santo vai lá, vai jogar o Búzios para você, ele vai fazer essa leitura. Você vai numa nação da Umbanda branca, é o próprio guia que vai te falar, ou o guia do pai de santo sentado na sua frente que vai te falar. Se você vai uma Umbanda alternativa, já muda, existem outros processos. Hoje, assim, existem alguns processos. Tem pai de santo que consegue ver na pólvora, outro pai de santo consegue ver na leitura, outros conseguem até mesmo no oráculo. Então, depende muito. Mas quando você é um médium, a descoberta vem dentro do terreiro. Uhum. Mas eu aconselho, quem quer saber, busca um pai de santo e joga búzios. Isso. Eu joguei uma vez, saiu que eu era filha de Logunedé. Isso daí Uma é vez eu uma joguei, questão não- dentro do candomblé. Isso aí já é né? dentro do candomblé. dentro do Isso, candomblé, só joguei é. Búzios, pra É saber. porque, assim, a diferença entre o candomblé, né, o culto do candomblé e da Umbanda é a questão de orixá e entidade. Uhum. A Umbanda tem o orixá? Tem, da sua forma ali, a sua energia, a questão ali, mas o candomblé, ele é algo voltado orixá, É a algo casa do orixá. africano. Uhum. Então, o Búzios nada mais é para trazer essa questão de leitura do ori seu, da sua cabeça, da sua energia para o orixá. Na Umbanda, se você chegar lá, eu quero saber qual é a minha pombogira no jogo de Búzios. É mais complicado. É. É Não, porque falar a pra maioria, você- principalmente as mulheres, querem saber qual é a Eu pombogira. não vou falar para você que não dê para ver, porque hoje
tudo é muito diverso. Mas, na realidade, a Umbanda é muito assim, é como a mãe falou, é vivência. O gostoso da Umbanda é isso. O espírito vir, começar a trabalhar, você fala para ele assim, como é seu nome? Ele vira para você e chacoalha a cabeça que ele não vai dar nome. Uhum. Mas ele E consegue aí você fazer tá ali, de repente você sonha, é Maria, é Joana, é Pedro, é Paulo, aí você fica naquilo, de repente a entidade vira e fala assim, eu sou fulano. Olha que coisa gostosa. Você evoluir dentro. Mas hoje, como a gente diz, todo mundo tem uma pressa, né? Todo mundo tem uma questão disso. Então, há uma diferença dessa questão de vivência. Dentro do candomblé, quando você vai adentrar, por que joga o búzios? Porque você vai para fundamentos aonde você já vai sair com a certeza do que vai te reger. Sim. Ponto. Um orixá tal foi plantado, tá? Porque é um fundamento plantado no seu ori, no seu corpo, na sua vida, onde ele vai seguir até E depois ele você vai nascer ali em você. Exatamente. Se você fosse se transformar num iaô, né? Você tem que passar por aquele processo para plantar Como essa se fosse uma semente. semente É plantado em em você. você. Que tem, então, quando você vai embora, essa semente é retirada para que você, tanto o corpo seu, matéria, Quando você vai embora seja no liberto e o desencarne, tem que fazer o espírito processo de retirada retirada dessa dessa semente para que esse espírito possa ser liberto também, e você possa ter a sua caminhada, semente. Isso. tá? Já é diferente Lembrando que isso é uma nação do candomblé. do candomblé. Agora, na Umbanda, Na Umbanda, já tem outros processos. Ouço. Deixa eu fazer uma pergunta que também é uma curiosidade, né? Uhum. Das pessoas. As pessoas geralmente têm muita curiosidade em relação a isso. Como você cuida? Você pode cuidar da espiritualidade na sua casa? Você pode cuidar do seu Exu, dos seus guias dentro de casa? Ou não pode acender vela dentro de casa, mãe? Tem que acender fora? Explica pra gente. É assim, eu, dentro dos que passam comigo, né, dentro do meu conhecimento, dentro de um tudo, das minhas experiências vividas mesmo, dentro do espiritual, não estou falando nem que isso eu vi num livro ou que eu estudei isso, não. Isso eu aprendi mesmo com a espiritualidade. É assim, à direita, você pode cultuar dentro da sua casa. Você pode. À esquerda, não é legal você cultuar dentro do seu lar. Lá dentro de onde você vai dormir, aonde você vai comer, aonde você vai deitar. Não é legal. Eu posso fazer uma firmeza para Exu, para cuidar da minha casa? Pode. Mas eu posso ter uma tronqueira, ou muitos falam um altar para Exu dentro de casa? Não pode. O que é uma tronqueira, mãe? A tronqueira, ela é uma casa de sustentação desses espíritos da esquerda, como você havia perguntado. Uhum. É uma casa de sustentação. Então, assim, você vai colocar todas essas energias da esquerda dentro da casa dela, e ali você vai fazer o trato dela ali. Ela não vai comer junto com um santo. Ela não É um vai comer ponto com... de firmeza. É um ponto... local, que nem pegar aqui, esse copo tem que ficar aqui. A tronqueira nada mais vamos falar assim num português bem claro, ela é a casa de um Exu. Quando você está dando uma casa para ele, para o seu Entendi. Exu ou para alguns, entendeu? Então você Perfeito. coloca ele lá e você vai cuidar dele lá. Mas a casa dele pode estar dentro da minha casa? Não, não pode. Ela não pode Porque estar dentro aquela da sua energia casa. é como a gente falou, ela pode ser o caos total. uhum. Porque né? você abre Porque portais. é uma energia mais densa. Ela é mais densa, ela é uma energia de portais obscuros, entendeu? A gente não conhece tudo. Nós conhecemos aquilo que nos permite, que são nos permitidos a conhecer, Uhum. Sim. entendeu? A gente não conhece um tudo. De repente, Sim, você sim. bate uma vela ali, abrindo um portal que você desconhece para um Exu que está ali, entendeu? Só que aquele Exu, ele vem acompanhando, o portal está aberto. E dentro da sua casa, ele pode fazer morada. Então, não se deve fazer isso. Sim. Então, assim, não é Exatamente. recomendado. Aí é onde você vê aí pessoas cortando, pingando sangue, tirando o dedo, Enlouquecendo. tirando pedaço do corpo, enlouquecendo. Por quê? Alguma coisa ali no seu centro, no seu Seu equilíbrio equilíbrio ali, energético não tá bem. não
tá legal, entendeu? Tem que rever isso daí. Assim, essa é a minha visão. Eu creio que é uma visão de Não conhecimento tem- espiritual, não é de uma livro, visão geral, né, né? mãe? Não é Cada livro. um com uma Agora, questão. Então, de- nada de jogar o Ouija também. Eu ia O jogo perguntar do uma coisa assim. copo. Existe negócio de tipo, corpo fechado? Fechar o corpo pra não pegar as coisas ou não? Existe uma forma de proteger o seu corpo. Proteção. A gente colocar uma proteção. Sim. Agora, o que é seu é seu. Eu não posso fechar o seu portal. E outra questão, assim, que eu queria saber. Quando Mas- alguém... Interessante Mas assim, isso que a ó, mãe falou. mas que vamos seu é num seu. ponto. Você fala fechar o corpo em que sentido? Tipo, Para que se você alguma não pessoa- receba esse espírito? Ou Não, você falar fechar o corpo para não ser atingida de algo lá atingido fora? de algo que... Por obsessores, pra não ser. Não isso. Mas quando uma pessoa, às vezes... Eu Vamos- entendi. Entendeu? Eu entendi. E eu continuo com a minha resposta. Aham. Vamos supor assim, mãe. Ah, Deixa eu perguntar assim. Se uma pessoa tá mal intencionada comigo, sim. eu tenho direito ou posso... Se proteger Aham. disso? Pode. Sim. E devolver. No meu conceito, não. Pai, William, conta pra gente. Isso aí já vai de conceito. É. No vai meu, de não. Isso vai de cabeça para cabeça. Sim. Vamos ser sinceros. Vou devolver por quê? Qual é a minha intenção Sim. de devolver? Não tem. Porque não. Porque daí você vai estar se igualando também, né? De uma Exato, certa é a forma. questão de igualação. É. Eu acho que às vezes a questão Entendeu? até de você ficar remoendo uma coisa e ficar preso naquilo E também, outra, né? vamos ser sinceros, isso é uma energia que, quando a gente tira, ela não morre. É assim. Ela Deixa eu vai te para falar. algum lugar. Pega um carvãozinho, pendura uma camiseta lá e bota um saco de carvão aqui. Bota a camiseta branca lá e o saco de carvão aqui. Você vai pegar e vai devolver. Pô, joga lá o carvão. Joga lá o carvão. Você vai acertar a camiseta, não vai? Ela vai ficar preta? aham, vai. Aí daí você se olha no espelho, como que você vai estar? A poeira tá onde? Não só na mão. No rosto, em tudo. cara inteira. É. Então, eu isso, acho assim. Mas deixa eu fazer outra pergunta, então, já Hum. que a gente entrou nesse assunto que eu gosto. Assim, ó, Polêmicos. polêmico, Ah. adoro uma polêmica em 2026. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém jogar uma macumba, fizer uma macumba pra mim, Um feitiço, trabalho, uma magia. feijinho É, e isso, tal. um E feitiço, afetar uma a vida magia. dela. É. Como que eu pego isso? Eu pego ou eu não pego? Explica isso. Como que a pessoa tem que estar espiritualmente pra macumba de fato pegar? Ela. É. Não vou falar com as palavras que eu gostaria de falar, mas é assim. É aquilo que eu falo. Todos nós somos espíritas. Quando nós cuidamos desse lado espiritual nosso, é assim. O que vier vai bater em mim, vai resbalar e vai voltar. Muitas vezes pode bater em mim e me bambear, vai me bambear, mas me pegar não vai. Se eu estou preparada para aquilo. Entendeu? Por isso que é muito bom a gente estar preparado. Agora, e se eu não. Eu, por exemplo, pegou em mim. O que aconteceu para pegar em mim? Você estava muito enfraquecida. Decida espiritualmente. Totalmente. Porque quem fez para você tem um guardião lá. E tá bem cuidado, porque ele fez, o guardião obedeceu e fez. A espiritualidade que estava com ele fez. E funcionou. Só que você também tem um guardião. Aonde estava o seu guardião nessa hora? Ah, muito bem explicado, Ah, mãe. o que- o Muito que que bem. O que você Sim. fez com ele que ele não te deu aquela cobertura necessária? Você tá uma entendendo? questão da fé, então acho que seria aquela questão do... fechar o Exatamente. corpo, Não adianta viu? você Entendeu? ter Mais ou fé menos Então, e o que não é seu, é cultuá-la, seu. não Entendi. cuidar. Ah, não adianta Aham. eu ir lá na mãe Célia e falar, mãe Célia, fecha o meu corpo, porque eu não quero tomar um tiro, mas eu vou lá assaltar um banco, eu vou lá Vai se pôr na frente da arma. bala, É. eu vou tomar você vai tomar um tiro, querida, Sim. porque você, infelizmente, é você, a sua carne buscou isso pra você. Aí eu fechei o corpo, dá um tiro aí, vamos ver se você. Não, Entendeu? Deixar o corpo Sim. assim, de não pegar trabalho, de não pegar inveja, de não pegar nada. Isso é assim, essa palavra, essa fechar o corpo, essa frase, foi criada, não sei em que época, em que era, entendeu? Mas ela, assim, ela não foi muito bem pensada quando criaram tá. isso, Aham. entendeu? Entendi. Meu ver, não foi muito bem pensado. Tipo, Porque, assim,
Eu até falo, se tiver um pai de santo que fecha o corpo, vai fechar o meu, porque Não é? eu tomo tanta pancada, Não, entendeu? assim, olha, Mãe, peraí. pode falar. E em relação a isso, tomar pancada, e vocês sofrem muitos ataques espirituais, assim, porque vocês estão na linha de frente, né? Linha de frente, ué. E como são nós esses somos na ataques, batalha. assim, ó? De Conta todas uma as coisa formas. forte. Um exemplo, tem vários exemplos que pode ser dado. Por exemplo, se eu cuido dele, ele tem um problema de saúde grave, eu estou cuidando dele, automaticamente, se eu estou tirando dele, eu estou mandando para algum lugar, e o primeiro lugar que passa é por mim. Uhum. Entendi. E pode afetar ela E gravemente. pode me afetar gravemente. Eu já fiquei Porque afetada muitas vezes a senhora 3, tá... 4 dias de cama, porque eu cuidei de uma Porque pessoa. muitas vezes, vamos dizer assim, não é que ela, a doença em si, mas vamos dizer assim, ela estava fraca naquele setor que na hora que aquela energia passou, Passou, deu enfim, um contratempo ali que enfraqueceu mais ainda. Então, exatamente. a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que, é algo que tem que ser muito bem cuidado e muito bem olhado, né, mãe? Pisar Sim, com, sim. como diz, pisar em ovos. A gente Aham, pisa sim. bastante ovos nessa questão. Tem que tomar Então, cuidado, né? Tomar cuidado. Vocês já temos. presenciaram alguma coisa bem feia, assim? Muitas, muitas. Pode contar alguma coisa assim? Posso. Eu já peguei casos, por exemplo, de a gente, de obsessor, que tomou conta da pessoa, a família achar que a pessoa já estava morta, aí de repente a pessoa levanta dentro do centro e fala assim, depois de toda uma luta, de 12 horas trabalhado nela, ela levanta, senta e fala, estou com fome. O que eu estou fazendo aqui? Uma pessoa que Meu estava 15 dias sem Deus. comer, entendeu? Sabe aqueles filminhos Exorcista? Isso, Sim. Não brinca, exatamente. não. Meu Entendeu? Deus. Tem muitos casos. Acontece. Tem muitos Sim. casos, né? Mas aí a Ah. pessoa, deixa eu só perguntar, a pessoa tava se mantendo ali porque ela tava com um obsessor. Exatamente. Porque o espírito, o corpo ele tem que ter um espírito, senão ele não se mantém. Uhum. Então Tá? ele tava, por mais que ele não estivesse comendo, ele tava sendo Não, alimentado ele por um tá espírito. ali. Ele tava em pé Por que que eu... Não, ele tá com a alma dele, com o É, espírito com o dele, mas espírito ele dele. tem um outro que sobressaiu ali que foi lá e e foi, tomou conta. Entendi. ficou buscando aquela energia que levou. Entendeu? Isso são vários casos. Tem casos, que nem eu já fui atendendo em hospital, que me chamam e eu vou até o hospital, chego lá, o médico fala. Aí você vai lá, faz E aí, uma mãe de oração, santo, o tum. que tá acontecendo? A pessoa sai. Então Meu tem. irmão de Sim. santo, o santo, a gente chama bolô, né, mãe? Bolou no Quando o santo. santo quer obrigações que tem que ser feita. Ele bolou no santo, levaram ele pro médico. Então ele apagou. Chegou lá, todo mundo fez todos os exames, fizeram tudo que era possível e impossível, o corpo funcionando perfeitamente. E o médico assim, e aí? Tá em coma. Não, eles estavam em coma de santo. Macumba nele que ele volta. Aí foram lá, buscaram o pai de santo chegou lá e falou, vambora, Herê. O Herê, puf, pegou o corpo e falou, vamos. Meu Gente, eu tô Deus. chocada. Por Tem muitos quê? casos. Surreal Ele isso. apagou o corpo, não foi nenhuma obsessão, né? Tipo, negativa, mas sim positiva. O santo dizendo que aquele corpo precisava de um tratamento, mas o santo simplesmente apagou aquele corpo. O espírito estava ali, estava Tudo ali. funcionando, tudo ok, tudo bonitinho, mas apagou aquele corpo. Deve ter Não acontecido existe uma casos limpeza assim nesse- que quem não entende e vê. Eu tive casos dentro da minha casa, são tantos que. Da família falar assim: a gente vai prejudicar a senhora, é melhor a gente levar ela para morrer no hospital. Aí você fala: não, Nossa. ela não vai Sim. morrer, ela vai. Fica tranquila que ela vai levantar. E passa 20 minutos, a gente cuidando espiritualmente, ela se levanta. Olha. Entendeu? Bom, estamos aqui também com outra presença, que é o Dinei, né? O Dinei é um médium de cura. Eu vou deixar ele se apresentar. Pode se apresentar, Dinei. Boa noite, pessoal. Meu nome é Dinei, sou médium no terreiro da Mãe Célia, uma especialidade na mediunidade
que é voltado para a cura física, cura espiritual. Trabalho muito com ervas, tá? Eu tenho digamos que uma facilidade de entender o problema das pessoas e receber, né, a mensagem de como curá-las, e principalmente através do poder das plantas. Então eu uso nos meus tratamentos muita questão de plantas, seja em qualquer estado da planta, seja raiz, seja caule, folha, fruto, flor, né? Cada uma dos problemas requer uma manipulação diferente com uma parte diferente da planta e uma planta específica. Nenhum tratamento é igual, todos são específicos para cada pessoa, então exige todo uma firmeza, um trabalho de entendimento do que ela tem, do que o organismo dela procura. É um trabalho muito sério, uso muita seriedade nesse tipo de trabalho. E sou um médium um pouco desobediente. Por que desobediente? Eu acho Fujo às que regras. eu acho que eu sou um pouco diferente por causa dessa desobediência. Eu ouço muito as minhas entidades e às vezes eu fujo um pouco do tradicional. Eu acho que, na minha concepção, a, a mediunidade, ela é libertadora, né? Então ela abre os seus olhos pro universo como um todo, né? Então eu gosto muito de explorar, então sou muito curioso, então eu acabo me entregando um pouco além do que é o que a mãe prega pra gente. E eu acho isso importante para os médiuns também, talvez um pouco ir além com muita cautela, muita sabedoria, né? Entendendo bem o que está fazendo, né? Sempre tirando as dúvidas, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Dinei. Claro. Por exemplo, eu vou lá no terreiro da mãe e eu vou passar pela assistência, né? E aí eu vou passar com você que é o médium de cura. Como é que é? Eu falo das minhas dores, eu falo alguma coisa que eu tô passando, ou você já sente pela energia? Como é que é? Não, essa é uma premissa minha. Eu não, por dois motivos, né? Eu não aceito que alguém me fale o problema que tem. Isso é uma regra da nossa casa, viu? Ah, tá. A gente já fala para a pessoa não falar, porque nós testamos, isso também faz parte da nossa doutrina. Vamos É importante, testar o né? verdadeiro médium. Então, isso é um primeiro passo, né? Não querer que a pessoa fale e até para nós também entendermos o quão conectados estamos com as nossas entidades, né? Então, o fato da gente seguir as regras firmes nos mantém cada vez mais uniformes com a entidade. Então, por isso que tem nossos preceitos rigorosos, né? Nossos trabalhos rigorosos para que a gente mantenha esse contato. Como que são algumas etapas, né? Primeiro eu abro um campo dimensional, um portal energético, e ali eu coloco a energia da pessoa dentro deste portal energético. Ali eu vejo a energia dela, então ali não tem simplesmente carne, né? E na maioria das vezes os passos assim começam por cores, depois vem vibrações, né? Depois começam a se materializar. E aí eu consigo enxergar claramente qual é o problema. E faço também algo na desobediência, que é transportar para mim a dor. Então eu sinto nos meus órgãos o problema da pessoa. Aí Então consegue eu identificar. sou mais assertivo. É ruim porque corre-se o perigo de você permanecer com o problema do outro, né? Então, se eu trago uma doença para mim, para eu saber, eu posso, por um eventual motivo, não devolver ou não descarregar. Então, acaba ficando Esse é o comigo. cuidado que os médiuns têm que ter, porque para você fazer esse tipo de transporte, que é o que ele fala que eu sou um pouco Uhum. rígida, eu não abro para todos mesmo,
Porque o médium ele tem que estar muito preparado, ele tem que estar no preceito dele, ele tem que seguir as regras. E não é fácil você ficar um ano sem tomar um café, ou um ano sem tomar nada de álcool, sem comer carne vermelha. E isso faz parte. Se você não se abdica a isso, você não tem preparo para aquilo. E o Dinei, ele é bem obediente, ele é uma pessoa obediente, ele fica sem a coca, ele fica sem a carne, ele fica sem a bebida, ele faz os jejuns dele, sem o açúcar, enfim. Então, assim, quando ele fala assim que ele é desobediente, é nesse sentido que eu falo, você está realmente preparado, você está pronto, porque não é fácil. Mas, Você mãe, explica um pouquinho, assim, para quem não sabe, o que são os preceitos? O preceito nada mais é do que você fazer um resguardo do seu corpo, da sua carne, preparar ele para aquele espírito que está vindo em você. Porque você pode estar recebendo ali um curador, você pode estar recebendo um Exu que vai fazer cirurgias, você pode estar recebendo ali qualquer tipo de entidade que vai fazer algo que é muito adiante a você. Então, seu corpo tem que estar preparado para Então, aquilo. na verdade, é uma preparação É e não uma uma punição, preparação. né? Não, não é uma Ah, punição. tá. É uma preparação. Só que aí entra o verdadeiro médio rebelde, é aquele que não entende isso. Uhum. A mãe me tirou o feijão preto. Mas se eu olhar dentro da nação dele, dentro do ilê dele, dentro dos tronos dele, o feijão preto não está compatível com aquilo que ele vai Uhum. oferecer. Então, ele tem que ficar sem o feijão preto. Ele tem que ficar sem a carne vermelha. Aquela energia não vai ser boa para ele transmitir para o outro. Então, quem tem que se abdicar disso é ele. É um médium que está ali, que quer se posicionar nessa situação. Sim. Então, como assim, eu tenho coisas que eu não como mais, que eu não posso. Então, Porque tudo tem um fundamento, né, tudo mãe? tem um Tudo tem um fundamento. fundamento. E você tem que entender, porque a carne vermelha para eu, mãe Célia, não está fazendo mal, mas aquela pessoa que eu vou tratar faz mal. E eu estou com a energia. Como que eu vou transmutar a minha energia para ela, para captar a ruim dela e tirar? Eu vou transmutar, mas eu vou transmutar deixando algo para ela que não é legal. Então eu não consigo finalizar esse tratamento. Em vez de eu te ajudar, eu vou te prejudicar. Então, um médium, isso é muito sério dentro da minha casa. O médium, ele tem que andar na linha. Senão a gente coloca ele na linha do trem. Eu acrescento também na questão do preceito, a energia, né? A entidade ela precisa da nossa carne. Então há preceitos que é para cuidar da sua carne, né? Talvez perpetuar um pouco mais da longevidade, né? Então, além dessas questões de preparar, limpar você para receber cada vez mais, né, insights ali para o trabalho do dia a dia com a cura, ele também precisa te dar longevidade, porque ele precisa da nossa carne. Então, às vezes eles vão te dar um preceito igual eu estou agora sem trigo, né? Então, assim, eu não trigo de forma alguma, né? Então é por quê? Porque alguma coisa na minha carne também estava pedindo para que eu desse uma parada. Então tem essa outra parte. Bom, gente, então a gente vai ter que fazer Eu outros vou só programas concluir, com só eles. uma eles. coisinha muito Continuações. rápida. Quando a gente fala de cura, um médio de cura, um pai de santo de cura, ele tem que lembrar que existem as larvas espirituais. Com certeza. Entendeu? Uhum. Então eu tenho que tratar do meu espírito. Porque eu tenho larvas espirituais que podem atacar o meu espiritual. E se ela ataca meu espiritual, ela derruba o meu espiritual, ela vai derrubar o meu corpo carnal. Uhum. Então, aonde existe as camarinhas, as esteiras, os preceitos e as obrigações. Eu já tô Pronto. aqui louca para fazer outra pergunta, mas não dá. Vai ter Bom. que ficar para um próximo episódio. Aliás, a E gente vai ter volta. vários, A né? gente volta. Queria agradecer a presença de Eu vocês, queria pai pedir pro pessoal William. que também ficou assistindo até agora para se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho de notificações. E é isso, Célia. Conta pra gente onde fica o seu terreiro, como é que faz Meu pra terreiro te fica no achar. município de Aparecidinha, ali em São Manuel, é no sítio São José, tá? É o terreiro da Mãe Célia, tá? É uma casa simples, uma casa de portas abertas, uma casa que recebe todos e todas as nações.
E a gente tá ali para ser um salva-vida. Quando você for para minha casa, saiba que você vai sair de lá vivo. Tá bom? Aê! Então Tá é certo. isso, mãe. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigada, pai, agradeço. Dinei, muito obrigada. E espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do nosso Paranoia Podcast e até a próxima. Tchau. Tá. É isso aí. Muito bom.